No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria, tentando limpar a própria imagem e afastar qualquer suspeita de que teria incentivado ou se beneficiado das atitudes do executivo. Com seu tom frio e calculista, a megera reforça que não vai tolerar escândalos ligados ao seu nome, jogando toda a responsabilidade sobre os ombros de Ivan. Aldeide, sensibilizada pela situação, se oferece para ajudar a pagar a fiança, acreditando que ele foi vítima de uma armação. Sua postura contrasta com a frieza de Odete e mostra que ainda existe quem queira proteger Ivan. Enquanto isso, Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima. Ele apresenta documentos e testemunhos que revelam golpes, chantagens e até mesmo falsificações envolvendo a vilã. Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha, começando a perceber que a mulher com quem se casou pode ser muito mais perigosa do que imaginava. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Paralelamente, Marco Aurélio revela a Freitas um plano de enriquecimento ilícito, detalhando como pretende manipular contratos e superfaturar obras para acumular fortuna de maneira ilegal. A ambição do empresário mostra que a corrupção não se limita apenas a um lado da trama, mas está enraizada em diversos personagens. Afonso, transtornado, acaba flagrando Maria de Fátima com César em uma situação íntima. A decepção toma conta dele, e a máscara da esposa começa a ruir. Enquanto isso, Heleninha decide se abrir no grupo do AA, contando com emoção como Leonardo morreu, um relato que comove a todos e marca um passo importante em sua recuperação. Ivan, arrasado com sua queda, encontra em Bartolomeu um inesperado acolhimento, alguém disposto a ouvi-lo sem julgamentos. Já Celina, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso em público, chama Odete para presenciar o escândalo. Na tentativa desesperada de se salvar, Maria de Fátima mente para Afonso, dizendo que o filho que espera pode ser dele. Uma última cartada para manter o marido preso ao seu jogo. Maria de Fátima desmascara Odete Reutemann e revela pacto para Afonso. Depois de ser humilhada por Odete e ainda assistir a poderosa empresária se aproximar de César, Maria de Fátima vai tomar uma decisão inesperada: procurar Afonso e abrir o jogo sobre um pacto secreto que fez com Odete antes de subir ao altar. A confissão da vilã deixará o empresário chocado e provocará uma ruptura irreversível entre mãe e filho. Tudo começa após mais uma derrota de Fátima dentro da mansão. Odete não perde a chance de jogar na cara da nora que ela nunca passará de uma aventureira. Irritada e com o ego ferido, a megera se isola em seu quarto, recordando cada humilhação. A lembrança da última discussão é dolorosa. Odete deixou claro que agora prefere César como aliado, descartando Fátima como se fosse uma peça usada em um tabuleiro de xadrez. É nesse momento que a vilã decide que chegou a hora de virar o jogo. Com um olhar carregado de ódio, ela sussurra para si mesma: se ela acha que pode me descartar assim, vai aprender que ninguém pisa em Maria de Fátima sem pagar caro. E vou usar o próprio filho dela contra ela. No dia seguinte, Fátima aparece de surpresa no escritório de Afonso. O clima é tenso. Ele não esconde a desconfiança, mas a vilã insiste em conversar. Preciso falar com você, Afonso. É sério. É sobre a sua mãe. Ele cruza os braços, impaciente. Minha mãe? Você quer me colocar contra ela de novo? Já basta o que aconteceu entre nós. Fátima respira fundo e começa a revelar. Desde o primeiro dia em que eu pisei naquela mansão, Odete sabia exatamente o que eu queria. Não pense que fui eu quem bolou tudo sozinha. Ela me usou. Ela me incentivou a ficar com você, a conquistar seu coração. Até a separação de você e Solange. Foi ela quem armou. Afonso arregala os olhos incrédulo. O quê? Maria de Fátima continua, agora mais firme, como se cada palavra fosse uma arma contra Odete.
Foi ideia dela eu chegar mais cedo no campeonato de xadrez para me aproximar de você. Foi ela quem sugeriu que eu começasse a malhar na sua academia só para esbarrar em você. Nada aconteceu por acaso, Afonso. Sua mãe planejou cada detalhe. Ele tenta se manter calmo, mas a voz falha. Você está dizendo que minha mãe, que a Odete manipulou tudo? Exatamente, dispara Fátima. E não parou por aí. A separação da Raquel e do Ivan também teve o dedo dela. Foi Odete quem espalhou aquela foto da Heleninha bêbada só para destruir a autoestima da própria filha. Afonso fica em choque, lembrando das inúmeras discussões que já teve com a mãe sobre moral e valores. As peças começam a se encaixar, mas desconfiado ele encara Fátima. E por que está me dizendo tudo isso agora? Por que só resolveu abrir a boca depois de tanto tempo? Fátima não hesita. Porque agora chegou a minha vez de me vingar. César me rejeitou para ficar com ela. Eu perdi tudo por causa da sua mãe e agora quero que ela perca também. O empresário fecha o semblante. Então é isso. Você não está arrependida de nada. Só quer se vingar. A vingança é o único jeito de sobreviver com gente como a Odete, Afonso. Você devia saber disso melhor do que ninguém. Ele, porém, dá um passo atrás. Não, Fátima. Você pode me contar o que for, mas não pense que vou me aliar a você. O que você fez comigo não dá para esquecer. A revelação, no entanto, não sai da cabeça dele. No mesmo dia, Afonso procura Odete para tirar satisfações. A cena é carregada de tensão. Ele entra no escritório da mãe sem bater e ela, surpresa, fecha a pasta de documentos que analisava. O que significa essa falta de educação? Significa que eu finalmente abri os olhos, mãe, grita Afonso. Eu sei de tudo. Sei do pacto que você fez com a Fátima. Sei que você armou para me separar da Solange. Sei que você destruiu a vida da Heleninha só para manter o seu poder. Odete se mantém fria, mas a mão treme levemente ao apoiar-se na mesa. Essa garota, ela te envenenou contra mim. Não, mãe. Foi você mesma quem fez isso. Você sempre achou que podia manipular a vida de todo mundo como se fosse uma partida de xadrez. Mas acabou, Odete. Comigo, acabou. Na frente de Celina, que escuta parte da discussão assustada, Afonso toma uma decisão radical. Estou me desligando da TCA, vou vender todas as minhas ações. Não quero mais nada que me prenda a você. Odete perde a postura e grita. Você não pode fazer isso. Você é meu filho. Você carrega meu sangue. Mas Afonso rebate, firme. Prefiro não carregar nada do que continuar sendo marionete sua. A fala choca Celina, que tenta intervir. Mas Afonso já sai determinado, deixando Odete descontrolada e Fátima na mira da poderosa. Odete, furiosa, chama a nora para uma conversa à parte. O olhar da empresária é gélido, calculista. Você acha que é esperta, não é, Maria de Fátima? Mas ninguém passa por cima de mim. Ninguém. Fátima, tentando disfarçar o medo, ergue o queixo. O jogo virou, Odete. Agora é você quem vai sentir o gosto da derrota. A empresária dá um sorriso irônico. Veremos. Enquanto o clima ferve na mansão, César saboreia sua aproximação com Odete. Ele percebe que a empresária, pela primeira vez, o enxerga como alguém além de um aliado de negócios. Você sabe, César, eu admiro homens que não se contentam em ser coadjuvantes. Ele sorri vaidoso, e eu admiro mulheres que sabem reconhecer isso. Mas por trás do charme, César sabe que está entrando em terreno perigoso. Ele conhece a fúria de Maria de Fátima e desconfia que a vilã não ficará de braços cruzados. Do outro lado da trama, Raquel recebe a notícia da ruptura entre Afonso e Odete. A empresária, que já enfrentou todas as humilhações possíveis da megera, vê nisso uma luz de esperança. Em conversa com Ivan, deixa claro. Talvez agora ele entenda o que é viver longe da sombra da mãe. Talvez agora o Afonso consiga finalmente enxergar a verdade. Ivan, cauteloso, responde. Não subestime a Odete. Ela sempre dá um jeito de virar a mesa.
As revelações sobre a foto que arruinou sua reputação voltam a assombrar Heleninha. Ao ouvir de Afonso que foi a própria mãe quem espalhou a imagem dela embriagada, a moça entra em desespero. Então foi ela. Sempre foi ela. Eu me culpei todos esses anos. E era a minha mãe que queria me destruir. Celina tenta acalmar, mas a dor é grande demais. Heleninha sente-se mais uma vez esmagada pela crueldade de Odete. Celina, por sua vez, é jogada contra a parede. De um lado, o Afonso em franca rebeldia contra a mãe. Do outro, Odete exigindo lealdade absoluta. Em prantos, Celina desabafa sozinha. Meu Deus! Essa família vai se destruir inteira. Isolada em seu quarto, Odete anda de um lado para o outro como uma leoa ferida. O golpe de Fátima e a ruptura com Afonso mexem com seu orgulho. A poderosa não admite perder o controle. Eles pensam que me derrotaram, mas ninguém derrota Odete Reutemann. Ninguém! Ela já começa a arquitetar uma contra-ofensiva. Um plano frio, calculado, que promete transformar a vida de Maria de Fátima em um verdadeiro inferno. Enquanto isso, Maria de Fátima saboreia a vingança. Na sua cabeça, finalmente conseguiu dar um cheque-mate na sogra. Mas logo começará a perceber que mexeu com a pessoa errada. Telefones misteriosos, encontros suspeitos e aliados inesperados começam a cercar a vilã. Se a Odete pensa que pode me derrubar, vai ter que lutar muito. Desafia Fátima diante do espelho. Mas no fundo, a insegurança começa a crescer. Decidido, Afonso inicia os trâmites para vender suas ações da TCA. Ele avisa: quero me livrar de tudo que tenha o nome Reutemann. Não quero mais ser lembrado como filho da Odete. A atitude causa choque no mercado e deixa Odete ainda mais enfurecida. A empresária sente o império escapar por entre os dedos, ao mesmo tempo em que César se aproveita da brecha para ganhar espaço. Com Afonso fora de casa, Heleninha em colapso, Raquel atenta e Maria de Fátima sob mira, Odete Reutemann prepara o próximo movimento. A guerra pelo poder atinge um novo patamar. Heleninha dará um passo inesperado que promete mexer profundamente com o público e com os rumos da trama. Depois de tanto sofrimento, de recaídas dolorosas e das feridas abertas por um passado de dependência e desilusões, a filha de Odete Reutemann vai surpreender a todos ao se reaproximar de um homem que um dia já ocupou seu coração, Renato. A transformação da personagem será nítida. Livre das sombras que a atormentavam, Heleninha reencontrará forças na pintura, na arte e em um novo projeto que nasce carregado de simbolismo, sua própria galeria de arte. O espaço, sofisticado e ao mesmo tempo intimista, representará não apenas a retomada de sua carreira, mas também um grito de independência contra o domínio sufocante da mãe, Odete. Renato será um dos primeiros convidados a visitar a galeria. Assim que entrar no espaço, o empresário ficará impressionado com o ambiente, decorado com quadros modernos, algumas obras inéditas de Heleninha e peças de jovens artistas que ela começa a apoiar. Essa galeria é uma aquisição que vai marcar sua vida. É o começo de uma nova fase, Heleninha. Você não faz ideia do quanto isso é importante, dirá Renato, sincero, tocado com a mudança da amiga. Emocionada, Heleninha se lembrará de Leonardo, o irmão que tanto acreditou em seu talento. Foi ele quem sempre me dizia: vai ter a sua galeria, assume esse compromisso. No fundo, ele estava certo. Eu só precisei de tempo e coragem, confessará ela, com a voz embargada. A lembrança de Leonardo criará um silêncio respeitoso entre os dois, que logo será quebrado por uma troca de sorrisos cúmplices. E é nesse instante que a chama do passado começará a reacender. O encontro ganhará contornos mais íntimos quando ambos passarem a recordar o romance secreto que viveram anos atrás. Heleninha, em tom nostálgico, admitirá: eu adorava fazer as coisas escondidas da minha família. Era como se, por algumas horas, eu fosse livre de todos os julgamentos. Renato rirá,
lembrando-se dos encontros às escondidas, das longas conversas que terminavam em beijos roubados. Mas ele não perderá a chance de provocar. Você já pensou como seria repetir um dia? Relembrar aquelas loucuras que só a gente entendia? Lançará ele com um olhar carregado de malícia. Heleninha ficará sem resposta imediata, mas o rubor em suas bochechas e o brilho em seus olhos denunciarão que aquela provocação não passou despercebida. A tensão será palpável. Diferente da jovem frágil de outrora, Heleninha agora estará mais confiante, decidida a reconstruir sua vida sem depender das muletas do passado. O público verá uma personagem amadurecida, sóbria, pintando novamente e principalmente cuidando do patrimônio herdado, algo que antes delegava cegamente à mãe, Odete. Esse novo posicionamento trará choques inevitáveis com Odete Reutemann, que não aceitará facilmente ver a filha ganhando voz e autonomia. Odete tentará, em cenas carregadas de tensão, minimizar a conquista de Heleninha. Galeria de arte? Uma bobagem! Você nunca soube administrar nem a própria vida, que dirá uma empresa. Vai acabar falindo, como sempre, disparará com seu veneno característico. Mas dessa vez, Heleninha não se deixará abalar. Ela responderá firme, surpreendendo até mesmo Renato. Prefiro falir tentando, mãe, do que continuar vivendo à sombra da senhora. Essa galeria é minha, e é só o começo. A cada novo encontro, Renato e Heleninha deixarão escapar sinais de que algo maior está prestes a florescer. As conversas, antes formais, ganharão tons de cumplicidade, com risadas fáceis, toques sutis e olhares que se prolongam mais do que deveriam. Num jantar organizado para celebrar a abertura da galeria, Renato puxará a Heleninha para dançar. O momento parecerá simples, mas o clima será arrebatador. Os dois trocarão confidências. Você não sabe como é bom te ver assim, de pé, sorrindo, dona do seu destino, dirá Renato com ternura. E você não imagina como é bom ter alguém que acredita em mim sem esperar nada em troca, responderá ela, visivelmente emocionada. O clima falará mais alto. O público verá um beijo inesperado, roubado no meio da pista de dança, marcando a volta de um romance que parecia enterrado. Apesar do novo fôlego, Heleninha ainda será assombrada pelo passado. Em algumas cenas intensas, ela se recordará das recaídas, das crises, dos momentos em que Renato a viu em sua pior fase. A dúvida a corroerá. Será que ele a olha agora com desejo ou com piedade? Renato, por sua vez, também terá seus dilemas. Ele sabe que reabrir essa história significa enfrentar a fúria de Odete, que jamais aprovaria a relação, além de lidar com o peso da desconfiança da sociedade. Mas ainda assim, ele se mostrará disposto a correr o risco. A gente já errou tanto, Heleninha? Quem sabe não é a hora de acertar? Dirá ele em uma conversa reveladora, deixando claro que não pretende recuar. A notícia da reaproximação cairá como uma bomba dentro da família Reutemann. Odete ficará furiosa, considerando Renato indigno da filha. Ela acusará o empresário de querer se aproveitar do momento de fragilidade de Heleninha para lucrar com a galeria. Celina, por outro lado, se mostrará dividida. Em alguns momentos parecerá acreditar na sinceridade de Renato. A incerteza e os julgamentos externos colocarão ainda mais pressão sobre Heleninha. Todos verão Heleninha diante de uma encruzilhada emocional. Ao mesmo tempo em que o romance com Renato reacende velhas memórias e desperta novas esperanças, ela sente o peso de tudo o que isso significa. Enfrentar Odete Reutemann não é pouca coisa, e Heleninha sabe que a mãe fará de tudo para sabotar sua felicidade. Mesmo assim, Heleninha começará a deixar claro que não voltará atrás. Em uma conversa sincera com Renato, ela afirmará: eu já perdi tanto tempo da minha vida com medo da minha mãe, com medo do julgamento dos outros. Agora não. Se eu tiver que escolher entre agradar a Odete e ser feliz, eu escolho a minha felicidade. Renato ficará emocionado com a declaração e reforçará seu apoio.
Eu estive ao seu lado no pior momento. E vou estar agora também. Se a gente tiver coragem de enfrentar juntos, nada vai nos parar. Ao descobrir oficialmente que a filha está retomando a relação com Renato, Odete explodirá em fúria. A vilã não poupará palavras. Você é uma tola, Heleninha. Esse homem não te ama. Ele só quer se aproveitar de você, da sua fragilidade, do seu dinheiro. Você vai acabar sozinha, ridícula como sempre. Heleninha, no entanto, não se deixará calar. Em uma das cenas mais fortes dessa virada, ela enfrentará a mãe de frente, sem baixar os olhos. Eu já estive sozinha, mãe. E foi exatamente aí que descobri que posso me reerguer. O que eu não vou mais ser é sua marionete. A senhora não manda mais na minha vida. O embate entre mãe e filha ganhará tons de guerra aberta, com Odete prometendo que não descansará até afastar Renato da família. Enquanto isso, Heleninha e Renato decidirão assumir o romance de forma clara. Durante um evento na galeria, na frente de jornalistas, empresários e até mesmo de membros da família Reutemann, os dois trocarão um beijo apaixonado. O gesto simbólico será recebido com choque, reprovação de alguns, aplausos de outros. Para Heleninha, será o momento definitivo de libertação. Um ato público que simboliza sua nova postura. Não se esconder mais. A relação, no entanto, estará longe de ser um conto de fadas. Heleninha finalmente mostrará que não é mais apenas a filha frágil de Odete Reutemann. Ela se tornará símbolo de resistência, de uma mulher que enfrentou seus demônios, sobreviveu à tirania da própria mãe e encontrou forças para recomeçar. E ao lado de Renato, esse recomeço ganhará um sabor inesperado, misturando passado e futuro, amor e desafio, em uma história que promete incendiar a reta final da novela. A doença faz Afonso virar sua vida do avesso e voltar com Solange. O público acompanhará a guinada mais dolorosa e transformadora na trajetória de Afonso Reutemann. O rapaz, sempre visto como íntegro, honesto e apaixonado pelo esporte, será surpreendido por um diagnóstico devastador: leucemia. A descoberta não apenas colocará sua saúde em risco, mas também o obrigará a rever todas as suas escolhas, relacionamentos e prioridades de vida. A doença será o ponto de virada que fará com que Afonso rompa de vez com Odete Reutemann, renegue o império da família e reencontre em Solange a razão para recomeçar. O primeiro baque virá após uma das cenas mais esperadas da novela. Afonso chegará em casa mais cedo, depois de um treino exaustivo, e flagrará Fátima na cama com César. O silêncio inicial dará lugar a um olhar de descrença. Ele, que acreditava ter encontrado em Fátima a chance de construir uma família, será tomado por uma mistura de nojo, decepção e raiva. Sai da minha casa agora, Maria de Fátima. Você me enganou, me usou, me transformou num palhaço diante de todo mundo, gritará o triatleta transtornado. Sem dar tempo para explicações, Afonso expulsará a golpista de casa e exigirá o divórcio imediato. Fátima, no entanto, ainda tentará manipular a situação, alegando estar grávida dele. Mas Afonso não cederá. Exigirá um exame de DNA que logo revelará a verdade cruel. O filho que ela espera não é dele. O choque se tornará ainda maior quando o mocinho descobrir que a própria mãe, Odete Reutemann, foi quem incentivou a relação, arquitetando todo o romance para manter a família blindada contra interesses externos. A decepção com Odete será tão intensa que Afonso, pela primeira vez, enfrentará a mãe com firmeza. Você não é só a responsável pela ruína da minha vida. Você destruiu qualquer confiança que eu pudesse ter em você. A partir de hoje, eu deixo de ser seu filho. O peso da descoberta fará Afonso se desligar completamente do Império Reutemann. Ele tomará a decisão drástica de se mudar da mansão, deixar o cargo de prestígio na TCA, vender suas ações e abrir mão de toda a herança que o ligava ao nome da mãe. A imprensa noticiará o escândalo. Herdeiro da TCA renuncia à fortuna da família.
A atitude será vista por muitos como um ato de coragem, mas para Odete será uma traição imperdoável. Você é um ingrato! Eu te dei tudo! E agora cospe no prato que comeu? Você não é digno de carregar o meu sobrenome, Afonso! Dirá a megera, tomada pela fúria. Mas Afonso permanecerá firme. Prefiro carregar a dignidade de um homem simples do que a vergonha de ser cúmplice das suas sujeiras, mãe. Enquanto tenta reconstruir a vida, Afonso começará a sentir os primeiros sinais da doença. Em uma manhã qualquer, após acordar para um treino, notará uma mancha roxa no braço sem se lembrar de ter se machucado. Mais tarde, durante uma corrida, terá um sangramento repentino no nariz. Heleninha, sua irmã, será a primeira a se preocupar. Afonso, essas manchas não são normais. Você precisa ir ao médico, eu insisto. Mas o triatleta tentará minimizar a situação, acreditando ser apenas cansaço. Até que, em um treino, Igor, seu parceiro, notará o desempenho caindo drasticamente. Você sempre foi o mais resistente de todos, Afonso. O que está acontecendo? Você parece exausto desde o início da prova. A insistência dos amigos e da irmã fará com que ele aceite procurar ajuda médica. Será em uma consulta aparentemente rotineira que virá a notícia arrebatadora. Afonso tem leucemia. O médico explicará os detalhes do exame, os riscos da doença e a urgência do tratamento. O choque será imediato. Sozinho na sala, ele se sentirá sem chão. A imagem de atleta, saudável, invencível, desmoronará em segundos. Quando sair da consulta, quem estará à sua espera será Solange. A diretora da Tomorrow, mesmo ainda magoada pelo fim do relacionamento, terá pressentido algo errado. Ao vê-lo pálido e trêmulo, perguntará: Afonso, o que foi? O que está acontecendo com você? Sem forças para esconder, ele desabará. Eu tô doente, Solange. O médico disse que é câncer. Eu tenho leucemia. A revelação quebrará a barreira entre eles. Solange, tomada pela emoção, decidirá naquele instante que não pode mais ocultar a verdade. Você precisa saber, Afonso. Eu estou grávida e os gêmeos são seus. O reencontro entre os dois será carregado de lágrimas, mas também de esperança. Na sequência, Afonso reunirá a família para uma conversa decisiva. Diante de Heleninha, Celina e até Odete, revelará não apenas o diagnóstico, mas também a paternidade. Eu vou ser pai e quero estar presente na vida dos meus filhos, aconteça o que acontecer. O médico da família explicará o tratamento, ressaltando a necessidade de um transplante de medula. Logo, todos os parentes próximos farão exames para verificar compatibilidade. Heleninha e Celina não serão compatíveis. O silêncio pesado tomará conta da sala quando o médico anunciar que Odete também não servirá como doadora. Desesperada para salvar o filho predileto, Odete tomará uma atitude arriscada. Sem que ninguém saiba, levará um enfermeiro de confiança até o esconderijo de Leonardo, o filho que ela mantém oculto há anos. Um tubo de ensaio com o sangue do rapaz será a última esperança de Afonso. A vilã se verá acuada, ou revela o segredo e corre o risco de perder o controle sobre Leonardo, ou continua escondendo a verdade e assiste Afonso definhar. Ciente da gravidade do quadro, Afonso decidirá organizar sua vida de forma prática. Em uma cena emocionante, chamará Solange para ajudá-lo a raspar o cabelo antes da quimioterapia. Eu não sou supersticioso. Não acredito que fazer testamento é atrair a morte. Mas eu também não acho que a gente deva deixar as coisas no improviso. Quero tudo muito bem organizado. Ele pedirá que Solange seja sua procuradora legal, confiando nela acima de qualquer outro membro da família. Em meio às lágrimas, confessará: eu tô redigindo um testamento. Quero deixar um vídeo também. Algo que você vai mostrar para os nossos filhos quando tiverem idade de entender. Solange aceitará a responsabilidade, comovida com a confiança depositada nela. Enquanto Afonso enfrenta a luta mais difícil da sua vida, Fátima não aceitará o divórcio nem a revelação pública de sua mentira.
Expulsa da mansão e rejeitada pela sociedade, a vilãzinha fará escândalos, batendo a porta do ex-marido em busca de uma segunda chance. Afonso, você não pode me abandonar agora. Eu errei, mas eu te amo. Esse filho pode até não ser seu, mas você é o homem da minha vida. Implorará em vão. Ele firme a rejeitará com desprezo. Eu não vou carregar nos meus ombros os seus erros, Fátima. A minha vida não é mais com você e nunca mais será. Do outro lado, César surgirá debochado, como sempre, aproveitando-se da queda de Afonso para inflar o próprio ego. Olha só, o atleta perfeito, o príncipe da moralidade, agora não passa de um doente, largado, sem herança e dependendo da piedade dos outros. A vida cobra o Afonso. E eu vou estar aqui para assistir cada derrota sua. O vilão sequer imagina que o destino está prestes a virar contra ele quando menos esperar. Em meio ao caos, Solange se tornará o grande pilar de Afonso. A ruiva não apenas o apoiará nas sessões de tratamento, como também dará forças para que ele se mantenha firme diante das provações. Os dois terão cenas emocionantes, mostrando a cumplicidade recuperada. Eu pensei que tinha te perdido para sempre, Afonso. Mas agora eu sei que ainda dá tempo. Dá tempo de recomeçar. Dirá Solange com lágrimas nos olhos. Ele responderá com a voz embargada. Você foi e sempre será o grande amor da minha vida. Se eu tiver que lutar, vai ser por você, pelos nossos filhos. Os dois, lado a lado, enfrentarão não apenas a doença, mas também as intrigas de Odete e os ataques de Fátima e César. A doença do filho mexerá até mesmo com a vilã implacável. Odete Reutemann, que sempre se orgulhou de ser fria e calculista, se verá desesperada diante da possibilidade de perder Afonso. Pela primeira vez, lágrimas escorrerão de seus olhos quando ouvir do médico que apenas um doador compatível poderá salvar o herdeiro. A pressão aumentará ainda mais quando Heleninha confrontar a mãe. Você sempre quis controlar a vida de todo mundo, mãe. Agora quem controla a sua é o destino. E talvez ele esteja te cobrando por tudo o que você fez. Fátima desconfia de que César tem uma coroa misteriosa bancando seus luxos. Mas o que ela jamais imagina é que se trata de ninguém menos que Odete Reutemann. O modelo fará de tudo para esconder o romance com a bilionária, preservando sua imagem de namorado livre. Mas a verdade virá à tona mais cedo do que ele gostaria. A influenciadora, sempre desconfiada e com faro para descobrir segredos, acabará ligando as peças do quebra-cabeça e se verá diante de uma revelação devastadora. Tudo começa quando a traição de Fátima com César vier à tona de maneira escandalosa. O casamento com Afonso desmoronará de vez. O empresário, sentindo-se traído e humilhado, decidirá expulsá-la da mansão. A notícia se espalhará rapidamente, e a família Reutemann, que já desconfiava das armações da jovem, não pensará duas vezes antes de rejeitá-la por completo. Até mesmo Odete, que antes estendia a mão à nora sempre que lhe convinha, desta vez se afastará sem piedade. Para piorar a situação, César, que já estará com a vida muito bem resolvida ao lado da poderosa matriarca da TCA, simplesmente pulará fora do barco, deixando a ex-amante sozinha, sem dinheiro, sem casa e grávida. Fátima, no entanto, é do tipo que não se entrega facilmente. A vilãzinha não aceitará o abandono e continuará correndo atrás de César, acreditando que ainda pode reconquistá-lo. Cada ligação ignorada, cada mensagem sem resposta, só aumentará sua obsessão. Ao mesmo tempo, ela mergulhará num estado de desespero profundo. Acostumada a viver cercada de luxo e ostentação, não conseguirá lidar com a realidade dura do abandono. Sem saída, no fundo do poço, restará a Fátima bater a porta de Raquel. Em cenas cheias de emoção, ela surgirá em Vila Isabel, local que tantas vezes desprezou. A princípio, será recebida por Poliana, que estranhará a visita inesperada. Exausta, de olhos marejados e com a maquiagem borrada,
ela abrirá o coração ao rapaz. O Afonso me botou para fora de casa. E agora o César também sumiu. Eu tô sozinha, Poliana. Só que eu tô grávida. Tá todo mundo me virando as costas. Mas apesar de não ter falado comigo lá no teatro, eu sei que a minha mãe não vai me abandonar. Poliana, solidário, mas sem esconder certa desconfiança, responderá: Olha, Maria de Fátima, eu não sei não. A Raquel já estava bem chateada com você, mas depois que ela viu o César com a Odete hoje, a frase deixará a influenciadora atônita. O César com a Odete? Como assim, Poliana? Explica isso direito. O amigo de Raquel contará em detalhes que presenciou César ao lado da bilionária no teatro, em clima de intimidade que não deixava dúvidas sobre a natureza da relação. Fátima ficará incrédula. A mente dela começará a girar em alta velocidade, unindo pistas que antes pareciam soltas. Os presentes caros que César nunca explicou, os sumiços repentinos, as roupas de grife que ele não teria como bancar. Tudo apontava para a verdade que ela tanto temia. O modelo havia encontrado uma nova patrocinadora, e não era qualquer uma. Era Odete, a mesma Odete que por tanto tempo fingiu ser sua protetora. Determinada a tirar a limpo essa história, Fátima seguirá os passos de César até um hotel de luxo, onde Odete costuma se hospedar em suas escapadas discretas. A câmera, no roteiro, mostrará Odete e César em um quarto elegante, repleto de champanhe, joias e roupas jogadas de forma descuidada. Entre risos e beijos, a cena deixará claro que os dois vivem um romance clandestino. No auge da intimidade, eles serão surpreendidos pelo som de batidas fortes na porta. Odete, irritada, interromperá o momento e abrirá apenas para dar de cara com Fátima. A tensão será imediata. César? O que é que você está fazendo aqui? Disparará a jovem pegando o ex-amante em pleno flagra. César, sem reação. Tentará improvisar uma desculpa, mas a situação falará por si só. Odete, por outro lado, não se deixará abalar. Com aquele olhar gelado e soberbo que a consagrou como uma das maiores vilãs, erguerá o queixo e rebaterá com ironia. O que está acontecendo aqui é exatamente o que você está vendo, Maria de Fátima. A cena será explosiva, com gritos, acusações e humilhações. Fátima, fora de si, acusará César de tê-la usado, de tê-la enganado durante todo esse tempo. E diante de Odete, não hesitará em jogar na cara que ela é uma velha ridícula, iludida por um garoto de programa. Odete, fria como sempre, contra-atacará, revelando que Fátima nunca passou de uma peça descartável em seu jogo, enquanto César preferiu se aliar a quem realmente tem poder. O embate será o início de uma guerra ainda mais perigosa. De um lado, Fátima grávida e desesperada, sem nada a perder. Do outro, Odete, disposta a esmagá-la sem piedade. E no meio desse fogo cruzado, César, dividido entre o interesse financeiro e o medo de que seu segredo venha à tona para o público. Dentro do quarto luxuoso, a cena se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Fátima, em prantos, segura o ventre como se buscasse forças no próprio filho que carrega. César tenta se explicar, mas cada palavra soa como facada. Fátima, você não entende. As coisas mudaram. Eu e a Odete... Mudaram? Ela grita. Você me largou grávida, César. Me trocou por essa velha que sempre fez questão de me humilhar. Odete, com seu sorriso venenoso, se aproxima, pega a taça de champanhe e brinda diante da rival. Acostume-se, Maria de Fátima. O mundo é dos fortes, e nesse jogo você já perdeu. O silêncio que se segue é cortante. Fátima, descontrolada, ameaça. Vocês dois vão se arrepender. Se acham que podem me esmagar, estão muito enganados. Eu vou dar um jeito, eu vou virar esse jogo, nem que seja a última coisa que eu faça. César tenta conter a situação, mas é tarde. Fátima sai batendo a porta, jurando vingança. Odete observa, fria, e sentencia ao amante. Deixe-a gritar.
Quanto mais espernear, mais rápido vai afundar sozinha. Do lado de fora, a câmera a acompanha em corredores luxuosos, o salto ecoando no mármore, lágrimas misturadas à fúria. No fundo de sua mente, um pensamento obsessivo pulsa. Se eles pensam que vão me enterrar, eu vou mostrar que ainda tenho cartas na manga. Após a explosão no hotel, Fátima desce as escadas descontrolada, chamando a atenção de todos os hóspedes. Funcionários do local, constrangidos, tentam acalmá-la, mas ela está fora de si. Entre lágrimas e gritos, solta frases que reverberam pelo saguão luxuoso. O César é um vendido. Tá se deitando com a Odete Reutemann por dinheiro. Todo mundo precisa saber quem é esse farsante. As pessoas ao redor cochicham. Algumas até reconhecem a influenciadora das colunas de fofoca. Os celulares começam a ser erguidos, câmeras ligadas, e em poucos segundos o escândalo vira registro. César, ao perceber a confusão, desce correndo atrás dela. Com o rosto em pânico, tenta convencê-la a se calar. Fátima, pelo amor de Deus, não faz isso aqui. Você vai acabar com a minha carreira, vai acabar com a sua vida. Mas ela não recua. Acabar com a minha vida? Você já acabou, César. Me usou, me largou e agora quer que eu fique quieta enquanto você desfila de braço dado com a mulher que me destruiu? Enquanto isso, Odete surge no alto da escada do hotel, altiva, cercada de seguranças. O contraste é gritante. Fátima aos prantos em fúria. Odete impecável, serena, observando como se fosse apenas espectadora de um espetáculo planejado. Ela então ordena em tom frio: tirem essa histérica daqui. 2 seguranças se aproximam, mas Fátima se debate. Grita, chama a atenção ainda mais. As câmeras dos curiosos registram tudo. A cena vira trending topic em questão de minutos e a notícia explode nas redes. Influenciadora descontrolada acusa modelo e bilionária em hotel de luxo. Enquanto o escândalo repercute, Afonso recebe as primeiras notificações no celular. Chocado, ele vê imagens de Fátima apontando o dedo para César e Odete, acusando-os em público. O empresário, já magoado pela traição, agora sente um misto de raiva e pena. Grávida, sozinha, humilhada. E ainda cria esses vexames. Como eu pude me envolver com uma mulher assim? Desabafa para Celina, que o observa com aquele olhar calculista. Celina aproveita o momento para cutucar ainda mais a ferida. Eu sempre avisei, Afonso. Essa moça só trouxe vergonha. Agora que você sabe que ela está grávida, vai se deixar manipular de novo? Afonso fica em silêncio, pensativo. No fundo, mesmo rejeitando Fátima, há uma parte dele que não consegue ignorar a possibilidade de ser o pai da criança. A dúvida começa a corroê-lo. Após Ivan ser preso, Raquel perderá completamente o controle ao dar de cara com Odete Reutemann na delegacia. A cena será eletrizante, carregada de tensão e repleta de provocações afiadas, com direito à troca de ofensas, lembranças de crimes passados e uma tentativa de agressão física que obrigará os policiais a entrarem no meio para evitar que a briga acabe em algo ainda mais sério. Tudo começa quando Ivan, sem desconfiar que está caindo em uma armadilha, é abordado por um intermediário indicado casualmente por Odete para resolver um problema burocrático envolvendo mercadorias retidas na alfândega. O suposto funcionário, com ar de quem está acostumado a acelerar processos por debaixo dos panos, sugere um pagamento extra para liberar tudo rapidamente. Ivan hesita, mas pressionado pela urgência e pela garantia de que é apenas uma prática corriqueira, acaba cedendo. O que ele não imagina é que no instante em que entrega o envelope com o dinheiro, agentes federais surgem de todos os lados, dando voz de prisão e anunciando que ele está detido por corrupção ativa. No momento da prisão, Ivan tenta explicar que não foi ele quem procurou pelo atalho e que está sendo vítima de uma armação. Mas a presença de câmeras e testemunhas, todas estrategicamente posicionadas por Odete,
torna inútil qualquer defesa imediata. A notícia corre rápido e chega aos ouvidos de Raquel, que, tomada por uma mistura de indignação e desespero, vai direto para a delegacia. Ao entrar no prédio, Raquel é obrigada a passar pela recepção e explicar o motivo da visita. Seu semblante é sério, os olhos marejados de raiva e o passo firme, como se cada movimento fosse carregado da certeza de que encontrará a responsável por aquela injustiça. Quando finalmente chega à sala onde Ivan está detido, ela se depara com uma cena que faz seu sangue ferver. Odete, impecável como sempre, acompanhada de um policial federal e 3 advogados, 2 homens de terno escuro e uma mulher com postura imponente, todos carregando pastas volumosas. "Mas é muita cara de pau sua vir aqui!" Explode Raquel, a voz ecoando pelo corredor e chamando a atenção de todos ao redor. Odete, sem perder a postura nem a arrogância, ergue o queixo e responde com um tom calculadamente calmo, como quem sabe exatamente onde cutucar para provocar a adversária. "Eu também fui enganada, minha cara. O seu namorado é um corrupto que agora está no lugar correto para gente como ele. A cadeia." A resposta é acompanhada de um leve sorriso cínico, que mais parece um tapa na cara de Raquel. As mãos da dona da Paladar tremem, não de medo, mas de pura fúria. Ela dá um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. "Corrupto é você, Odete! Assassina!" grita, a voz carregada de lembranças amargas. "Você contaminou a maionese da minha fábrica e colocou a vida de dezenas de pessoas em risco. Isso sim é crime de verdade!" Odete, fingindo estar chocada, lança um olhar rápido para os advogados e, com um movimento quase teatral, pede: "Gravem. Gravem essa senhora me acusando sem provas. Eu estou me sentindo lesada." "Lesada você vai ficar quando eu meter a mão nessa sua cara", rebate Raquel, avançando de forma abrupta. O movimento é tão rápido que os advogados se levantam de imediato e o policial federal dá um passo para o lado. Mas quem realmente evita o contato é um grupo de 2 policiais que estavam próximos, prontos para intervir. Eles se colocam entre as 2 mulheres, segurando Raquel pelos braços para impedir que ela toque em Odete. Mesmo contida, Raquel continua a gritar, a voz embargada mas firme: "Você vai pagar, Odete Reutemann! Vai pagar por cada pessoa que você humilhou, por cada mentira, por cada vida que destruiu!" Odete, com um brilho de triunfo nos olhos, apenas ajusta o colar de pérolas e responde num tom baixo, mas audível o suficiente para que todos ouçam: "E você vai pagar por cada acusação falsa. Não se preocupe, querida. O seu dia está chegando." O clima na delegacia fica insuportável. Policiais trocam olhares tensos, advogados cochicham entre si e alguns curiosos se aglomeram discretamente nas portas e corredores, como se presenciassem um capítulo de novela ao vivo. Raquel tenta se soltar, mas os policiais pedem que ela se acalme, alegando que qualquer atitude mais agressiva poderia complicar ainda mais a situação de Ivan. Odete, percebendo que conseguiu exatamente o que queria, tirar Raquel do sério em público, dá meia volta com seus advogados e caminha pelo corredor como se fosse dona do lugar. Antes de sair, porém, ela se vira e lança a última provocação: "Ah, e mande lembranças ao seu namorado corrupto." Raquel, ainda contida pelos policiais, solta um grito que ecoa por todo o andar: "Isso não vai ficar assim, eu juro!" A tensão fica no ar e todos sabem que aquele embate está longe de terminar. Quando Odete sai pela porta principal da delegacia, a imprensa, que já estava posicionada como se tivesse recebido um aviso prévio, dispara flashes e microfones em sua direção. Repórteres gritam perguntas sobre o envolvimento de Ivan, sobre a rivalidade com Raquel e até sobre as denúncias envolvendo a maionese contaminada. A bilionária, como uma atriz ensaiada, coloca um par de óculos escuros e ergue a voz: "Lamento profundamente por ter confiado na pessoa errada. Mas a justiça está sendo feita." Dentro da delegacia, Raquel ainda tenta se recompor.
O peito sobe e desce rapidamente, fruto da raiva que não encontra saída. Os policiais, vendo que ela não representa mais perigo imediato, afrouxam a contenção. Ela ajeita a blusa, respira fundo e pede para ver Ivan. Um dos agentes hesita, mas acaba permitindo a entrada na sala de visitas sob supervisão. Quando Ivan aparece, com o rosto abatido e as mãos ainda marcadas pelas algemas, Raquel se aproxima e segura firme seus dedos. Eu sei que isso foi armação dela, sussurra, contendo as lágrimas. E eu vou provar, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Ivan balança a cabeça em sinal de concordância, mas o olhar revela o peso do golpe que recebeu. Ela me encurralou, Raquel. Eu achei que estava resolvendo um problema simples. E caí feito um idiota. Do lado de fora, já dentro do carro preto que a aguarda, Odete pega o celular e faz uma ligação rápida. Está feito. Agora vamos para a segunda parte. Quero Raquel no chão. E sem chance de levantar. O carro parte, deixando para trás a certeza de que a guerra entre essas duas mulheres está apenas começando. E que cada passo dado a partir dali será calculado para destruir não só reputações, mas vidas inteiras. Enquanto o carro de Odete desaparece no trânsito, Raquel permanece por alguns minutos sentada em silêncio na sala de visitas da delegacia, apenas segurando as mãos de Ivan. Ela sente que se falar mais alguma coisa ali, as lágrimas vão escapar. E isso é algo que ela se recusa a deixar Odete ver, mesmo que, naquele momento, a rival já não esteja mais presente. O policial avisa que o tempo de visita terminou. Raquel se levanta lentamente, como se cada passo fosse uma promessa silenciosa de vingança. Antes de sair, olha nos olhos de Ivan e diz em tom firme: se ela pensa que vai vencer, é porque não me conhece de verdade. Ao atravessar o saguão, os repórteres agora se voltam para ela, ávidos por um pronunciamento. Raquel respira fundo, encara as câmeras e dispara. Tudo isso é uma farsa armada pela senhora Odete Reutemann. E eu vou provar. Do outro lado da cidade, Odete chega em seu apartamento luxuoso e é recebida por Celina, que parece inquieta. Você não acha que está indo longe demais? Pergunta, hesitando. Odete apenas serve uma taça de vinho e com um sorriso envenenado responde: longe demais é onde as pessoas fracas têm medo de ir. Eu estou exatamente onde preciso estar. A câmera imaginária corta de volta para Raquel, já na rua, ligando para alguém com a voz carregada de determinação. É hora de mexer as peças certas. Quero todas as informações sobre a vida dela. Tudo.